Olá, olá, olá! Seja muito bem-vinda, seja muito bem-vinda. Eu sou Fernando Campagnolo. E eu sou Cristiane Campagnolo. E hoje nós vamos falar em como acertar na contratação de pessoas, mesmo tendo escassez de gente comprometida. Uau! E como isso ajuda a parar de apagar incêndios, organizar os processos e ter uma empresa lucrativa, né, Campan? Opa! Será que ajuda mesmo? Será que ajuda? Ajuda sim. Bora lá, Campan. Bora lá! E o que seria contratar errado, então? Então vamos lá, vamos lá. Pensa comigo assim, ó. Na tua equipe, se você olhar o teu time, as pessoas que estão com você, a maioria das pessoas é realmente comprometidas com a tua empresa, com você, com os resultados. Tua equipe é comprometida? Você confia que todas as pessoas que estão lá com você vão dar conta do que vier pela frente? Aí confia nisso? Elas pegam junto com você quando você precisa. Ó, pessoal, temos que fazer um serãozinho aqui, terminar o negócio. Elas ficam ali com você, elas pegam junto, estão prontas para o que der e vier? Pensa aí, pensa aí. Veja bem, ó, contratar errado é contratar pessoas que não tenham a ver com isso. Pessoas que eu já não consiga comprometer, pessoas que eu não possa confiar que vão dar conta, pessoas que não vão pegar junto comigo. Simples assim. Aí a empresa não funciona, porque Claro que se não. não tem gente para tocar a empresa, como é que vai ser? Só o dono trabalhando, os outros não? Aí não vai dar certo, né, Com Campan? certeza. E contratar errado muitas vezes é você olhar somente para o ser profissional que está ali, para as competências técnicas e dar pouca atenção às pessoas que você está contratando, né? Uma coisa é profissional, outra coisa é pessoa, duas coisas totalmente diferentes. É o mesmo ser, né? É o mesmo É o mesmo ser, Cris, mas são duas coisas diferentes. O meu CPF, outro o CNPJ, são bem diferentes, É. os dois e os propósitos também, né? Exatamente. Um depende do outro. Mas e o que os empresários mais reclamam, Campa, na hora de contratar? Como é que é isso? Ah, Cris, é coisa do tipo assim, o que a gente ouve, né? Mas não tem gente para contratar. Eu abro uma vaga, não aparece ninguém. Na minha cidade, na minha área, não tem gente. Se eu contratar tal coisa, não aparece ninguém. Não, tem, mas ninguém mais é comprometido. As pessoas só querem emprego, não querem serviço. As pessoas só estão ali pelo salário. E será que é verdade isso? Ué, pois é, vamos falar disso hoje aqui. Tem aquela historinha, né? Parece que tem uma guerra lá fora. Parece que tem uma guerra. É verdade. Qual que seria a guerra? Parece que é dois times diferentes. É o dono da empresa, lá o empresário, né? E o colaborador. Campa, o certo é empregado, é patrão e empregado. Não, não é não. Eu gosto de falar colaborador porque você tem que ter na tua empresa alguém que realmente cumpra o que tem que cumprir, entregue o que tem que entregar, mas que colabore quando precisa. Por isso que eu sempre vou usar o termo colaborador. E colaborador não quer dizer que ele seja um colaborador voluntário, Claro que não. não tem um salário para receber no final do Se mês. pegar o dicionário Ele colaborador, tem. é alguém que colabora, Colabora, ponto, faz exatamente. mais o que tem que fazer. Mas se você quer falar aí empregado, Funcionário, funcionário, colaborador, tanto tá faz. no teu. Só Tá de boa. traduzir, a Tá de mesma boa. coisa. Mas por que eu falo que parece que é uma guerra, né, Cris? Parece que é dois times. É o time do empresário e o time do colaborador. O empresário reclama que o colaborador não quer nada com nada. O colaborador reclama que o empresário não valoriza, que o empresário não treina, que não delega. O empresário reclama que o colaborador está ali na empresa, mas faz de qualquer jeito, faz corpo mole. O colaborador reclama que não tem estímulo, que o empresário não deixa, que não delega. E as pessoas esquecem, às vezes, que estão no mesmo barco. Sim. Se o barco afundar, vai todo mundo, vai empresário, vai colaborador. Então, para com esse negócio. Tem que parar com esse negócio. É como se fosse um barco com dois remos. Se só o colaborador funcionar e usar o remo, o barco vai para um lado e fica andando em círculos. Se só o empresário funcionar e usar só o remo do empresário, é a mesma coisa. Ele vai estar remando e o barco vai estar andando em círculos. Como é que uma empresa vai para frente? Quando o colaborador e o empresário trabalharem juntos e os dois remarem juntos. Aí a coisa vai. Até porque, né, Cris? Até porque você pode ter o melhor produto, você pode ter o melhor serviço, pode ter o melhor equipamento, o melhor marketing, a melhor tecnologia, o melhor tudo. Sem pessoas, não vai pra frente, não anda. Aí não é uma empresa. Não é uma empresa. Aí uma eu presa, né? Uma eu presa. Então, pra andar, pra funcionar, tem que ter essa conexão. Tem que funcionar, tem que estar todo mundo ali olhando pro mesmo objetivo. Quando não acontece isso, é contratar errado, de certo modo, né? É contratar errado, com certeza. E a gente vê até nas nossas
nos nossos posts lá no Instagram, no YouTube, por aí, nossa, gente, olha para prestar atenção nisso, inclusive, né, na reclamação do pessoal que vai ser contratado, porque a gente ouve aqui nas nossas lives o empresário dizendo, não tem gente para contratar, não tem gente comprometida e aquela coisa toda, o olho do dono que engorda a boiada. E pela visão deles, dos funcionários, dos colaboradores, o que eles dizem? O empresário, ele não se interessa pelo funcionário, só quer tirar o máximo do suco do funcionário e não quer dar a relação de trabalho de uma maneira equilibrada. Então, equilíbrio é a base de qualquer relacionamento, de uma amizade, quando a amizade só vale para um lado é ruim, num casamento, só quando é bom para o marido ou para a esposa, só para um dos dois é ruim, tem que ser bom para os dois. Numa relação de trabalho é a mesma coisa. Dentro de uma empresa tem que ser bom para os dois lados. Exatamente. E isso vale para a contratação também, né? Com certeza, com toda certeza. Então, e aí, ó, o que seria acertar na hora de contratar, então, Campa? Bom, vamos lá. Veja bem, ó, uma coisa é avaliar o profissional que está sendo contratado. O que é avaliar o profissional? É avaliar as competências técnicas. Sabe fazer? Não sabe? Quanto tempo faz? Em quanto tempo consegue fazer? Aquilo conhece? Aquilo não conhece? Isso é avaliar competências. E eu acredito que tem que avaliar competências. Tem que avaliar mesmo. Sim, vai contratar um mecânico, não tem que saber ser mecânico, né? Você não sabe o que é né? chave de fenda, alicate? Aí não não dá. adianta. Tem que saber fazer o serviço. Ponto. Agora, o problema é olhar só isso. É verdade. Olhar só isso. Até porque se você for pegar a fundo mesmo, a maioria das vezes, a maioria, não são todas, tá? Mas a maioria, você contrata pela competência e demite pelo comportamento. Contrata o que a pessoa sabe fazer e demite pela forma como ela se comporta na tua empresa. Será que eu estou errado? Não tá errado. A gente diz assim, tem outro termo que fala da mesma coisa. Contrata porque tem um ótimo currículo. E demite porque a pessoa não tem um comportamento adequado para funcionar dentro daquela empresa, né? Exato, exatamente. Então, para acertar, o que eu tenho que fazer? Eu tenho que olhar, olha, o profissional validou, ok? É um profissional legal? Tem as competências técnicas? Tem aqueles requisitos mínimos para ocupar esse cargo? Show! Passou para a segunda fase agora. Qual que é a segunda fase? Agora vamos avaliar quem é o ser humano que está ali. Não só o profissional, vamos avaliar quem é a pessoinha. Porque é a pessoinha que vai conviver comigo todos os dias. Eu tenho que avaliar quem é essa pessoa. E assim, ó, sempre que você for pensar em contratar alguém na tua empresa, você tem que contratar uma boa pessoa. O que é uma boa pessoa? É alguém que tem caráter, é alguém que tem valores e é alguém que está afinado ali com a cultura da tua empresa. Campa, o que é a cultura da empresa? A cultura da empresa é, aqui nós somos assim. Aqui a gente pensa assim, aqui a gente age assim, aqui a gente quer isso, a gente está fazendo isso, nosso propósito é esse. Isso é a cultura. Se eu pegar uma pessoa boa, eu já tenho meio caminho andado para fazer essa pessoa rodar legal comigo, remar legal comigo, como você falou, né? E dentro da cultura, uma das coisas que são importantes são os valores da empresa, né? Total, tem que fechar com os da pessoa. Tem que fechar. Se você tem um valor ali que tem que ser honesto, como é que você vai contratar uma pessoa que não é honesta? Se você acredita que tem que ter um bom relacionamento, tem que ter um diálogo legal com os clientes, como é que você vai contratar uma pessoa que não pensa do mesmo jeito? Não rola. Não rola. Não rola. Mesmo caso assim, poxa, a nossa empresa prega Viva Positivamente, por exemplo. A gente prega um dos valores muito fortes para nós é aprendizado constante. Estamos sempre aprendendo. Então como é que eu vou ter uma pessoa que não, eu sou o senhor da verdade. Eu sei tudo aqui, não preciso mais me desenvolver. Não vai casar com a gente. Olha, cara, vamos ter que aprender tal coisa. Não. Eu já sei e não preciso aprender. Então não fecha. As pessoas têm que fechar com isso. Com certeza. Tem muita gente que diz assim também. Mas não tem gente boa para contratar lá fora. Bom, mas aí é por isso que a gente tá fazendo essa live aqui, né? Calma lá que tem sim, porque a gente vê que existe muita gente boa lá fora. E tem uns quantos que estão trabalhando com a gente, com muitos das pessoas que a gente ajuda, que a gente ensina, né, Campa? Com certeza. Então tem sim, calma lá que tem, acalma o coraçãozinho que vai pra frente aqui com a gente na live que o negócio vai funcionar. E como é que uma boa pessoa, Campa, ajuda a parar de apagar incêndios, organizar os processos e ter uma empresa lucrativa? Ótimo, vamos lá. Se eu peguei uma pessoa que tem os valores parecidos com o meu, se eu peguei uma pessoa que tem a ver, que ela gosta do propósito da empresa,
Ela gosta, opa, essa empresa está aqui para isso. Essa empresa faz tudo porque ela pensa nisso aqui. Isso é importante para essa empresa. Essa é a responsa que a empresa tem perante a sociedade. Esta pessoa que eu estou contratando, ela olha e pensa assim, ó, eu queria trabalhar nessa empresa, eu quero estar aqui. Eu não estou aqui só por salário. Show. Que uma coisa é a gente contratar alguém só por salário, mas o cara precisa do dinheiro. Joia, uma coisa é precisar. Todo mundo precisa do dinheiro. Óbvio. Óbvio. As pessoas que a gente contrata precisam do dinheiro. Mas uma coisa é só precisar. Ela também tem boleto para pagar. Claro, né? Mas uma coisa é só precisar. Ela tem que precisar daquele emprego, mas ela quer trabalhar com você. E me acredite ou não, as pessoas hoje, elas têm poder de escolha. Existe muita oferta de emprego e elas escolhem. Eu vou aqui, eu vou ali. Então eu tenho que ter alguém que queira escolher trabalhar para a minha empresa. Que admire. É um critério fundamental que a gente estava discutindo ontem, né, com um grupo de pessoas. Como é importante, assim, quando você tem gente na tua equipe que te admira. Gente que olha, uau, que cara incrível que é esse meu chefe, que mulher incrível que é essa minha chefe. Isso faz toda a diferença na hora de você ter gente que pegue junto ali, que compra essa briga com você. E essas pessoas, pode falar. E eu acho interessante como isso influencia, você pode não acreditar, mas uma pessoa que te admira como profissional, te admira como chefe, te admira como empresário, ele vai dizer assim, ó, eu mordo para essa empresa. Eu faço as coisas acontecer por causa daquela pessoa, eu sigo ele. Eu sou um seguidor do meu chefe, eu sou um seguidor do empresário que está me contratando aqui. Total. Claro que no primeiro dia você não vai ter isso, ele vai ter que pegar confiança em você também, ele não precisa ser só de confiança. Você também vai ter que fazer ele confiar em você e você vai confiar nele. De mão dupla. É mão dupla, com certeza. Mas quando ele vê que você também fecha com os valores dele, que você tem propósitos que vale a pena para ele lutar, ele vai fazer muito mais por você do que é só aquilo que ele foi contratado para fazer. E assim, ó, Cris, aí tem uma coisa também que é muito importante a gente falar aqui, ó. Se eu tiver que escolher, vamos lá, tenho duas pessoas aqui. Um é um profissional top, gabaritado, com currículo, com excelência, com formação, com anos de experiência, mas o comportamento dele lá embaixo. Aí tem um outro que, uau, o comportamento dele, os valores, é uma pessoa que tem uma afinidade maior com a minha empresa, mas a competência não é tanto quanto o outro. Ele sabe menos, ele trabalhou menos naquilo ali, ele tem menos experiência. O que eu prefiro? Eu prefiro investir nesse, que o comportamento, que os valores fecham mais com a minha empresa, do que naquele que não fecha, por uma razão muito simples. Comportamento eu não ensino. Caráter eu não consigo ensinar. Jeito da pessoa agir, cara, é difícil você mudar isso. Se a pessoa tem hábitos ruins, tem coisa ruim que ela faz no dia a dia, é difícil a gente corrigir. Eu acredito que nem cabe ao empresário fazer isso. Tá? Mas agora, se a pessoa, não, fechou comigo, nossa senhora, essa pessoa tem um caráter assim que tem tudo a ver com a minha empresa, fecha perfeito com os valores. Competência, um pouquinho que falta lá, eu vou lá e ensino ela, eu consigo ensinar. Comportamento não. E aí, só para concluir aqui, ó, e aí eu acho muito válido que você me perguntou por que uma pessoa boa ajuda a parar de apagar incêndio e organizar os processos e ter uma empresa lucrativa. Porque se eu contratar essas pessoas boas com afinidade comigo, é muito mais fácil, Cris, de comprometer com o meu jeito de ser. É muito mais fácil de treiná-la com os meus processos. É muito mais fácil da gente puxar ela. Vamos fazer um planejamento aqui. Vamos definir um plano de ação para a gente crescer, para a gente ampliar. Eu puxar essas pessoas, porque elas vão olhar, olha que legal, a empresa tem isso, a empresa quer esse resultado, a empresa quer se desenvolver aqui, eu quero fazer parte disso. Uma pessoa boa, uma pessoa que fecha com os valores, fecha com o comportamento. Por isso que é mais fácil, Cris. Eu achei engraçado outro dia, Campa, que a gente estava conversando com um outro empresário, e esse empresário é amigo nosso, né? E ele disse assim, Campa, ele falou para você aquele dia, a minha empresa é tudo conforme criatividade, aqui os nossos valores é ser criativo, é resolver rápido, isso, aquilo, e a minha equipe é toda assim. E aí, a nossa equipe, ela é baseada em processos. Se não tiver processo, eles dizem, eu não começo a fazer nada se não tiver um processo. Primeiro, né? Primeiro organiza, me diga como é que é o começo, meio e fim, depois eu começo a fazer. Exato. E aí teve um caso de um terceiro amigo nosso que estava conversando com a gente naquela roda de empresários ali, que ele disse assim, contratei uma empresa para dar treinamento comercial para minha equipe. E estava indo bem, estava indo tudo bem. Até que aquela pessoa que estava dando treinamento comercial, eles também são de processos que nem nós, assim, eles gostam das coisas organizadas antes. Aquela pessoa que estava dando treinamento comercial começou a desvirtuar de processo.
começou a desvirtuar dos valores que são os mais fortes daquela empresa. Organização, né? Organização. Então tinha o fim, depois o começo, depois o meio, e era uma enrolação lá e eles disseram, não quero mais. Então, até para fornecedor, para contratação de fornecedor junto com os funcionários, ia atrapalhar a equipe. Tem que fechar. Ia atrapalhar a equipe se não tivesse aquilo ali organizado exatamente. da maneira que fechasse com os valores daquela empresa. Como você falou, com a cultura da empresa, com os valores da empresa. Isso é o mais importante. Por isso que de vez em quando uma pessoa que funciona bem também numa empresa pode não funcionar tão bem na tua. Ou na nossa empresa. É massa, é legal. Lá naquela outra empresa funcionou muito bem, de repente naquela da criatividade e na da gente não. Sim. Então não tem nada de errado, tem que fechar com os valores. Tem que fechar. Né? 100%. Quanto mais 100% melhor. E agora vem aquela pergunta que não quer calar, Campo. Manda. Tem gente boa para contratar? Tem gente boa aí fora para contratar? Nessa geração Z que tá perdida, que são tudo vagabundo, nesse negócio todo ali? Ó, vou dar um exemplo assim, ó. Vou dar um exemplo aqui, ó. Eu tenho um amigo meu que até faz tempo que eu não vejo ele. Você sabe que eu tô falando. Esse meu amigo tentou vários relacionamentos, né? Com namoradas, casou, várias tentativas. Nunca dava certo. Ou ela traía ele, ou ela aprontava para ele, fazia alguma... Nunca dava certo. O que ele dizia? Culpa é delas. Mulher nenhuma presta. Mulher nenhuma presta. Mulher nenhuma presta. Conheci várias mulheres que nunca deu certo o relacionamento com homens. Casou com um, namorou com outro, relacionou com outro. O que dizia? Homem nenhum presta. Homem nenhum presta. Mas esse homem que presta. E esta mulher também presta e muito. Como que nenhum presta? Então, de que jeito? Então não é assim, ó. Acontece o seguinte, ó. Por que eu tô fazendo essa analogia, ó? Porque se você tá encontrando só pessoas que não querem nada com nada, que não tem comprometimento, você tem que avaliar o seguinte, peraí, só um pouquinho. O que eu tô fazendo de errado? E tem uma premissa que aqui a gente segue à risca na Viva Positivamente. A gente segue à risca essa premissa, que é o seguinte, se tá difícil, tá errado. Tá errado. As coisas não são feitas para ser difíceis, elas são feitas para ser fáceis. Se tá sendo difícil, tá errado. Peraí, por que só tô atraindo esse tipo de pessoa? Por que só vem esse tipo de pessoa na minha empresa? Por que só fica gente assim, os bonsai? Por quê? Então veja bem, ó. Uma coisa é eu dizer assim, ó, eu não estou encontrando. Então, ó, se por acaso, tá? Não estou dizendo o que é. Até porque não estou aqui para criticar ninguém, estou aqui para ajudar. Mas se por acaso você se for o teu caso de você dizer assim, eu não consigo contratar gente boa, eu não consigo contratar gente que pega junto, troca, em vez de dizer assim, eu não tenho mais gente assim, diga assim, ó, primeiro passo para mudança. Diga assim, ó, eu não estou conseguindo ainda contratar pessoas assim, porque elas existem. Existem, sim, senhor. Lá fora tem um monte de gente boa, um monte de gente competente. Tem os cacos? Claro que tem, de monte. Mas não é certo dizer que a maioria é caco, não. Existem muitas pessoas boas, muitas pessoas mostrando, querendo uma oportunidade para mostrar o seu valor. Muitas pessoas que querem pegar junto. Aqui na Viva Positivamente, a gente só contrata a gente assim. E ó, e nós temos uma desvantagem em relação a você aí. Você contrata pessoas, você fala pessoalmente, toca na pessoa, coloca trabalhar do teu ladinho, na tua sala, na tua sede. A Viva Positivamente não, a nossa empresa ela é digital, ela é online. A maioria da minha equipe eu nunca conversei pessoalmente, a gente conversa pelo computador. Tá a Cris é a tudo mesma home coisa. office, cada um numa cidade. Exatamente, tem gente em outros estados, a gente está louco para conhecer alguns agora no nosso evento presencial. Sim, que vão vir em novembro, né? Mas a maioria está longe e a gente só tem gente comprometida. Ah, mas Campa, eles estão longe, Campa. Como é que você vê que eles estão comprometidos? Pelo resultado. Não estou olhando se estão batendo ponto, se estão fazendo isso, se estão no horário, se não estão. Estou olhando o resultado que entregam. Entregou o resultado, tá massa. A maioria entrega mais. A maioria entrega mais. Entrega mais. Tá mentindo, Campa? Bom, aí é o que é. Acredite ou não, é o que é. A maioria entrega mais. Entrega mais, você não precisa estar mandando, não precisa estar em cima. Por quê? Em primeiro lugar, porque seleciona as pessoas que têm a ver com a gente, seleciona as pessoas que têm os valores parecidos com o da gente, seleciona as pessoas que compram uma briga, olha, isso que vocês fazem é massa, e seleciona as pessoas que realmente a gente consegue ver, dá para colocar no jogo, tá? Mas tem uma coisa, Cris, que é importante falar sobre isso. Você perguntou se existe gente boa no mercado? Eu faço uma aposta
tá com você que diz que não. Eu aposto que tu tem dentro da tua empresa gente assim, dentro. Cris, é impressionante, ó. Lá no Empreendedor Líder, eu dou muitas tarefas que tem a ver com reuniões. Reúne a tua equipe, discute isso, apresenta aquilo. E lá nós temos a comunidade do aluno, onde eles vão lá e eles comentam o que aconteceu. A gente lança um desafio, se reúne com a equipe, faz isso, depois vai lá na comunidade e conta. Então é legal que só aluno lê, né, aquilo ali, só quem está dentro do método. Cara, é impressionante a quantidade de gente que diz assim, meu Deus, eu carregava tudo nas costas, eu fazia tudo sozinho, eu só sentei com a equipe, mostrei isso para eles. Teve gente que disse, mas homem do céu, por que você não me falou? Eu te ajudava com isso. Eu achei que você fazia isso porque você queria, não porque era um fardo. Você nunca me passou. Eu gosto de fazer isso, tenho disponibilidade, era só falar. Então, isso é comum. E muitas vezes, por que eu toco esse assunto, Cris? Eu toco esse assunto porque muitas vezes você tem gente lá que quer pegar junto, gente que quer fazer mais. E às vezes por hábito a gente não deixa. A gente quer, não, isso aqui é difícil, não, então eu vou fazer. Isso aqui é crítico, não, deixa pra mim. Ah, tentou fazer, não aprendeu, não vai saber, então deixa que eu faço. Tem gente lá que quer pegar e você vai lá e corta. Mas eu vou falar uma coisa bem cretina agora, Campa. Vai doar quem doer. Não quero nem saber, não vim aqui fazer amigo, vim aqui pra ajudar. Então se doer, fica, porque se doeu o negócio é sério. Às vezes, muitas vezes, a grande maioria das vezes, a pessoa que vai fazer a entrevista na tua empresa também está te escolhendo. Ou não. Muitas, se vê que a empresa é uma zoeira, que só tem uma briga lá dentro, que tem separado no andar de cima chefe, no andar de baixo funcionário, que tem essa chega divisão na empresa, de times, nem olha às vezes pro funcionário. que nem diz bom dia, não tem respeito, não paga em dia o salário, que não faz as coisas no minimamente que nem você gostaria que as pessoas fizessem para você. Respeito, se não tiver respeito, as pessoas não vão ficar. Elas vão as pessoas boas, de bom caráter, de bons valores, vão escolher empresas boas. Então é mão na consciência para ver o que eu estou fazendo, que eu estou atraindo só coisa, gente ruim. Exatamente. Teve um caso, Cris, que eu me lembrei. Boa, né? Um caso de uma empresa que eu atendi. Quando a gente começou a Viva Positivamente, a gente fazia atendimentos 1 a 1. Hoje a gente ensina. Na época a gente ia na empresa e fazia mentoria. E teve um empresário... Ensino método, né, Campa? Ensino método. E teve um empresário, uma vez, que ele reclamou para mim, Campa, eu só tenho gente sem vergonha na minha empresa. Só tem gente que não vale nada na minha empresa. Os caras só querem me passar a mão, os caras me roubam, os caras me sacaneiam, eles levam um cliente lá pro outro, que levam gorjeta, lá o pessoal de compras compra o que não é para comprar porque eles ganham dinheiro de vendedor. Esse é meu time, Campa. Aí eu comecei a entender aquele empresário, ele era o cara que pagava os caras em caixa 2, não tirava nota, tirava só nota quando queria, às vezes cobrava 2 vezes, tinha aquele cliente meio desorganizado, ele cobrava às vezes 2 vezes o cara, eu digo, peraí, cara, então olha como você está agindo aí, olha o tipo de pessoa que você está atraindo, né? Então, às vezes as pessoas se atraem quando elas agem do mesmo jeito. As pessoas não querem trabalhar numa empresa assim. Né? Peraí, minha equipe não é comprometida. Aí eu vou lá, eu fecho um negócio grande com o cliente, eu atraso com o cliente, tô nem aí pro cliente, o cliente vem reclama, eu brigo com ele, e eu sou comprometido então com o meu cliente? Aí eu vou reclamar que meu colaborador não é comprometido comigo. Exemplo também, né? Então, ou fecha um bom negócio, ganha um dinheirão lá, compra um carrão e não paga em dia o salário. Atrasa, mínimo, vai viajar, né? vai pra praia e não paga. Não dá, né? Não dá, tem coisas que quer ser respeitado, quer comprometimento, se comprometa também. É uma via. Exatamente. É uma via de mão dupla, que você disse, né? Total. E quais são os erros na hora de contratar, Campo? Os maiores erros na hora da contratação mesmo? Da contratação, acredito assim, o maior erro começa pela forma como se divulga a vaga. Não acho gente boa. Como é que você está divulgando a vaga? Às vezes está lá, no primeiro lugar, no lugar errado. Não aparece ninguém. As pessoas, quando comentam comigo, eu faço um atendimento que chama Café com Consultoria, terças e sextas, às 7h37 da manhã. Amanhã tem. É uma live, amanhã tem uma live. Você pode chegar e perguntar para mim. Campo, eu queria trocar uma ideia, estou com um problema, estou com uma dificuldade. Você vai colocar teu problema, tua dificuldade e vai te ajudar. Mas é muito comum vir gente diz assim, eu abro vaga e não aparece ninguém. Campa, na minha cidade não tem mecânico. Digo, onde é que você tá, cara? Não, eu tô no Rio de Janeiro. Realmente, o Rio de Janeiro é uma cidade pequena, não deve ter nenhum mecânico. Eu ouço muito isso, tá? Aí eu vou olhar, cara, como é que você tá divulgando isso? Não, eu botei na fachada, lá no portão da oficina. Onde que é a tua oficina? Não, é num bairro lá, passa gente lá na frente.
Só os clientes vêm deixar o carro. Bom, não vai aparecer ninguém, né? Bota nas minhas redes sociais, no Insta, no Face. Quantos seguidores tem? Deve ter uns 300, 400, tem 1.000 seguidores. Bom, vai aparecer quem? Essas pessoas são possíveis clientes ou são gente que quer trabalhar? Então, divulgar no lugar errado é um problema. Começa por aí. Divulgar, Cris, oportunidade fraca, né? Muitas vezes. Mas eu quero contratar um cara que venda, que cobre, que instale, que vai lá e gerencia a equipe de vendas e quero pagar R$1.500 pro cara. Que é um clone? Que é um clone. Que faz tudo, que ganha pouco, que trabalha de... Não vai contratar. E não vire concorrente ainda. Então, a primeira coisa é isso. Divulgar no lugar... Começa divulgando no lugar errado, né? Sim. Divulgar no lugar errado é coisa séria, né? E o que mais? Onde é que a gente encontra as pessoas certas, então? Aí assim, não existe fórmula mágica, né? Vou dar uma fórmula agora para encontrar as pessoas no lugar certo. Não existe. Tem. O que você tem que identificar? Onde aquelas pessoas, onde aquele cargo que você quer contratar, onde que elas estão atentas, lá com o radar atento. Tipo, bom, preciso contratar um técnico de alguma coisa. Existe algum curso de especialização na tua cidade? Que essas pessoas estão lá, profissionalizante? Divulga lá. Existe alguma revista, algum artigo, alguma comunidade no Face lá, por exemplo, só dessa área, para eles trocarem opinião? Existe algum grupo? Tem que estar lá. Aonde que as pessoas estão? Daqui a pouco tem uma agência forte, que, tá todo mundo lá. Daqui a pouco tem um cine, então tem que achar. Na tua cidade deve ter algum lugar que essas pessoas estão, tem que achar lá. Tem que conversar, inclusive dá para conversar com as pessoas que trabalham nessa área e perguntar onde é que você vai. Quando você vai procurar um trabalho, mesmo que não seja funcionário da tua empresa, né? Seja lá um amigo ou de uma outra empresa que ele trabalha. Onde que vocês ficam? Onde é que você se reúne? Onde se reúne, onde é que trocam ideias, né? Onde que se especializa, tem que investigar isso. É um tema de casa, não tem jeito. Outra coisa que eu acho errado, Cris. Que mais? Outra coisa que eu acho errado na contratação é, às vezes, aquele negocinho assim, entrevista rapidinha. Às vezes em pé, no balcão, como a gente está aqui, né? Vem cá, vamos conversar. Entrevista rápida, faz 2, 3 perguntas ali, já coloca a pessoa para dentro, né? Já não se preocupa muito, não dá uma atenção. Às vezes pergunta 2, 3 coisas, às vezes delega a entrevista. Não, agora eu contratei uma psicóloga, ela vai entrevistar e ela vai decidir para mim. O que ela decidir tá valendo. Psicólogo é bom. Claro que é ótimo. É uma ótima profissão e vai ajudar muito você decidir a pessoa certa para colocar na tua empresa. Mas o ponto de vista final é de quem, Campa? O ponto de vista é de você que vai estar com essa pessoa ali. E, inclusive, se você vai contratar alguém para colocar numa equipe sua, e tem lá um gerente, tem um encarregado, chama o cara junto. Ele também vai ter que dar... Para você pode ser uma pessoa top. Mas não adianta você pegar uma pessoa top que você colocar na equipe lá que vai ser gerenciada pelo Joãozinho, e de repente essa pessoa top não fecha com o Joãozinho. Tem que fechar em todos os lados. Aí todo mundo vai torcer o nariz para ele vai se sentir mal e não vai ficar. E vai dar o famoso turnover de novo, que é a rotatividade de pessoal a cada dia que passa, porque por um detalhe de vez em quando que não é analisado. E é muito comum isso, sabe? É muito comum isso. O cara vai lá, entrevista alguém, gostei dessa pessoa, joga num setor, não conversou com ninguém daquele setor. Aí a pessoa chega lá, não fecha com ninguém, vai acontecer o quê? Vai bagunçar todo o setor. Sim. Tem que olhar essas coisas também. Não vai dar certo com aquela pessoa. Clareza é um negócio que se peca muito na hora de contratar. Como assim clareza? Deixa claro o que a pessoa vai ter que fazer. A pior coisa que eu acho é aquela surpresinha. Sim, é verdade. Né? Contratou a pessoa... E esse é o maior... Isso que o Campo vai falar, já sei que tu vai falar. Tô lendo em você. É um dos maiores problemas de gerar turnover numa empresa e descontentamento de profissionais dentro de uma empresa que faz as pessoas não trabalharem bem e ficarem fofocando pelas costas do chefe. Por causa disso que o Campo vai falar. Então presta atenção. Contrata uma pessoa lá, não. Você vai ser aqui o meu comprador, por exemplo. Contrata um comprador botando na empresa. Não, cara, faz toda a entrevista baseada em comportamentos e atividades e conhecimentos sobre compra. Legal. Fechou com o comprador. Amanhã colocou o comprador para trabalhar com você, treina o cara, bota a rodada, ali 2, 3 dias. Cara, agora é o seguinte, agora você pega essa vassoura, pega esse balde e vai lá limpar o banheiro. Cara, peraí, como assim? Limpar banheiro? Você me contratou para ser cobrador? Claro que estou exagerando, né? Mas... Comprador. Claro que estou exagerando, mas de repente, não, agora como comprador você vai vender também. Agora você pega o caminhão, vai lá fazer entrega, vai lá descarregar a caixa. O cara, peraí, combinou isso na hora de contratar?
Entendeu? Então, faltou clareza do que tem que acontecer, faltou clareza do que a pessoa vai ter que fazer. Combinado não dói. E já pegando, né, Cris, esse gancho, entra junto aqui a questão de multitarefa. Querer pessoas que façam muitas coisas na empresa. O vendedor que vai entregar, que vai cobrar, que vai no banco para mim. Pô, não dá. As pessoas não querem isso. Os bons não querem isso. Aquele cara que é bom, aquele cara que tem potencial para se destacar, que vai fechar com você, ele não quer fazer isso. E tem gente que diz assim, mas Campa, eu faço tudo isso. Pois é, mas você é dono. Ele não é o dono. Ele se preparou para fazer aquela coisa. Estou falando assim de tarefas afins, tipo o vendedor ter que digitar pedido, ter que ir lá negociar uma entrega, negociar prazo, tudo bem, são coisas que têm afinidade. Agora, colocar o vendedor entregar, colocar o vendedor cobrar, não tem nada a ver. As pessoas às vezes não querem isso. É por isso que as pessoas não param. E a clareza no começo, né, Campa? Se souber assim, que ele vai fazer 10 coisas naquela função, fala que vão ser as 10. Se você esconder, falar que ele tem que fazer 2 coisas e depois for colocando mais uma, ele vai dizer, pô, me enganou. Não foi para isso que eu fui contratado. Quando na entrevista me disse que era para fazer uma coisa, agora tá me mandando fazer um monte de coisa a mais. Não é a questão de você dizer assim, não, é óbvio que ele tem que fazer mais coisas, não é só aquelas 2 coisinhas que eu disse lá no começo. Sim, exemplo, né? É um exemplo. Só exemplo. Mas tem que ter clareza, ele precisa enxergar o que é essa função de fato. Mesmo que você treine ele no começo para 2 funções, depois para uma terceira, depois para uma quarta. Tudo bem, mas deixa claro que são as 10. São Exatamente. As 10 que vai ter que fazer. O que não dá não vou contar. Tem 10 coisas que eu quero que ele faça, mas vou contar só 3? 2? Porque senão a pessoa ninguém vai trabalhar para mim. Pois é, mas aí você contrata, não conta, depois quando você fala, o cara ou sai da empresa, Furioso. Ou ele fica ali, fica incomodando, porque não arruma coisa melhor. Então, fofocando pelas costas, dizendo assim, me disseram que era assim, agora não é. Exatamente. Não consigo confiar nesse chefe aqui, porque ele me disse que era uma coisa, agora é outra. Ou oferta ruim. Não, eu vou fazer uma oferta, pagar pouco aqui para aquela pessoa, preciso de uma pessoa que vale 5, vou pagar 3, o cara está desempregado, ele vai vir. Ele vem, mas o ouvidinho, os olhos ficam lá, que é um radar, esperando uma nova oferta, esperando uma nova oportunidade, vai te deixar na mão, a qualquer momento. Então a clareza, o combinado não dói, falar as coisas antes fazem com que você tenha pessoas boas trabalhando com você. Exatamente. E felizes de estar ali com você, porque o que foi falado, o que foi combinado, realmente é aquilo que aconteceu. Você vê que tudo é um conjunto, né? Tudo é um conjunto. As pessoas normalmente esperam uma formulazinha mágica lá, né? Como, vão lá, faz isso aqui e contrata. Mas não é assim que as coisas funcionam, né? A gente tem que se preocupar com todas essas coisas. É uma preparação, tudo é uma preparação para que as coisas aconteçam. Não existe atalho, existe jeito certo de fazer, jeito profissional de fazer. E é isso que a gente está falando aqui nessa live. Com certeza. E como é que faz, então, para acertar na contratação? Tá. Eu queria só falar antes de como acertar na contratação, Cris, porque é importante assim. A gente falou dos erros na hora de contratar, mas também tem os erros depois de contratar. Faz sentido, é verdade. Que às vezes acontece. Errou na contratação e às vezes erra lá depois. Contratou, aí não treina, muitas vezes. Dá uma treinadinha rápida. As pessoas confundem treinar com explicar. Explicar, tem gente que às vezes contrata e faz assim, eu vou mostrar o teu serviço. Tu pega aquilo ali, tu coloca lá, aquilo ali, coloca ali, faz assim, depois tu vê aquilo, entendeu? Aí o cara, então tá, bora, vira as costas, treinei. Isso não é treinar, isso é dar uma mostrada porca no que tem que fazer. Treinar é realmente investir tempo, preparar. Se eu quero que a pessoa me entregue, que esse é o certo quando a gente contrata, qual a responsabilidade da pessoa, quais os resultados que ela tem que me dar? Então, eu vou ter que armar a pessoa com subsídios, né, com ferramentas, com conhecimento, com tudo que ela precisa para que ela me entregue aquilo. Sim. Ela tem que me entregar aquilo. Então, tem que prepará-la para isso, para treinar, acompanhar. Precisa ser eu, Campa. Se você tem lá 5, 6 funcionários, talvez até precise. Mas se você já tem uma equipe lá com 10, 20, 30, talvez, não precisa ser você a fazer isso. Você já vai ter gente nos setores prontos para isso, mas tem que dar atenção para as pessoas. E sem contar, Cris, aquilo que você falou, né, que isso acontece muito. Eu quero uma pessoa boa, uma pessoa organizada, e a empresa não é organizada. As pessoas não vão ficar, né? Não vai rolar. Não vai rolar. Então, eu preciso dar para receber. É uma reciprocidade bem grande isso, né? Exatamente. Então, agora dá para falar? Agora dá para falar, mas agora eu esqueci a pergunta.
como é que faz para acertar na hora da contratação, então? Como é que faz para acertar na hora da contratação? Bom, muito bem. Então eu tenho que pensar em contratar alguém que feche com a cultura, tá? Tem que fechar comigo, aquilo que eu falei antes. Tem que fechar com o jeito da empresa, vamos trocar em miúdos, né? Exatamente, com o jeito da empresa. É a cultura, o termo é esse. O que é a cultura? É o nosso propósito, é os nossos valores, é o tipo de pessoa já escrito lá, desenhado, o tipo de pessoa que fecha com a gente, o tipo de cliente que a gente quer atender, como que a gente é aqui, o que a gente dá valor, o que a gente não vê com tanta importância assim. Isso é cultura. Você vai, por exemplo, vai no Rio Grande do Sul, para mim é festa, né? Cultura lá é comer churrasco. Você vai para a Itália, eu passo fome, a cultura lá é comer massa. Né? Então, é cultura. A cultura é falar de um jeito, fala de um jeito mais direto, não fala de um jeito por memorando, por eletrônico. Então, cultura é tudo isso. É um conjunto de coisas que definem como a gente é. Então, tem que pensar nas pessoas que fecham com essa cultura. Pegando o exemplo, se eu sou lá, gosto de churrasco todo dia, não posso ter alguém que seja um vegetariano trabalhando comigo, por exemplo, né? Só para ver a questão de fechar a cultura. Não é nenhum tipo de preconceito, é só para exemplificar. Vou casar com uma vegetariana e eu amo carne, vai ser um negócio meio controverso, né, Cris? Não vou poder ir no mesmo restaurante. Não vou poder ir no mesmo restaurante, exatamente. Até em casa às vezes vai dar briga. Então é só para exemplificar, não estou dizendo para demitir vegetariano ou carnívoro, não. Estou só falando que tem que fechar. Tem que fechar com a cultura da empresa. Então, fechou com a cultura da empresa, eu tenho que ter uma oferta atraente para essa pessoa. Oferta atraente é só pagar bem? Aí que eu quero chegar, ó. Pagar bem é muito importante. Muito. Mas não é só isso. Não é só pagar bem. Tem gente que diz assim, ó. Só paga bem e tá tudo certo. Não, paga o quanto vale e beleza. Dá dinheiro que as pessoas se motivam, ó. Dinheiro é bom. Todo mundo gosta. Né? Todo mundo gosta de dinheiro. Mas não é só isso. As pessoas, quando você pega uma pessoa legal, uma pessoa boa, uma pessoa que fecha com você, essa pessoa quer mais. Ela quer a oportunidade dela mostrar o seu potencial, ela quer a oportunidade de crescer. Se quer gente que faça você crescer, você tem que ter gente que você consiga fazer crescer à medida que ela for entregando para você. Entregando resultados, fazendo você crescer, faz ela crescer também. Então, isso é oferta atraente, é disponibilizar a oportunidade de crescimento para as pessoas. Com certeza. Eu achei engraçado uma vez que teve um caso de um empresário que contou pra gente uma história. Que ele disse que ele tinha um ótimo ambiente de trabalho na empresa dele. Era uma fábrica de móveis, até móveis sob medida. E eles diziam assim, olha só, fiz até um quartinho aqui nos fundos da empresa para quando eles estão cansados, eles dormirem naquela cama ali, descansar e depois virem trabalhar de novo. Lembrei do caso. E aí ele dizia, e aí são tudo vagabundo, não trabalham, não cumprem os objetivos nunca na empresa. Mas ele esqueceu de perguntar a esse empresário o que era importante para a equipe dele. E a equipe dele era ter ferramenta adequada, entregar os pedidos na hora certa, vinha informação para ele certo, que tem que fazer. Eles não queriam dormir no trabalho. Não era isso. Tem muita gente que dá financiamento para comprar uma moto. Ah, não, e aí não. Tem essas coisas assim que atrapalham e não ajudam. O que é as coisas que as pessoas geralmente querem? Pessoas boas, né, Cris? Pessoas boas. Vamos deixar claro. Ser respeitada, entregar o pedido para eles entenderem o que eles têm que fazer, entregar as medidas certinhos para eles poderem montar depois. Clareza, né? Dar um treinamento de como é que usa aquele produto novo que vai ser utilizado, que foi comprado num fornecedor novo. E é importante falar, Cris, é importante que a gente traga isso, porque assim, ó, eu duvido o empresário que goste de apagar incêndio. Você gosta? Se você, eu amo campo, amo passar o dia apagando incêndio. Se você gostasse, você nem estaria aqui, né? Só que tem um negócio muito importante, assim, ó. Se você tem um colaborador e o cara é uma pessoa do bem, uma pessoa boa, uma pessoa que tem afinidade com você, ele também não gosta de apagar incêndio. Né? Ele não gosta de refazer o trabalho dele, ele não gosta de saber que está atrasado porque houve uma desorganização, porque faltou coisa, porque a ferramenta, porque o material, porque o computador, eles não gostam disso, não gostam. Então isso também faz parte da oferta atraente, não é só o salário, é o clima na empresa é legal. Uma política de portas abertas, de poder conversar, de poder dialogar, de dar opinião, isso tudo conta quando você tem pessoas boas. E é incrível, Cris, é incrível assim, outro dia eu fiz uma live e na live estava uma amiga minha que ela ensina colaboradores a se desenvolver na carreira. Olha que massa isso. Ela pega as pessoas, a Paty, ela pega as pessoas que querem se crescer na carreira e ela ensina as pessoas como que elas crescem, o que ela foca. Mostrar resultado.
Mostra resultado para você crescer. Só que aí ela disse assim, porque é legal às vezes a gente ouvir o outro lado, né? É verdade. O outro lado, e ela ouve o lado do colaborador o tempo inteiro. E ela falando comigo lá, disse, Campa, as pessoas ficam loucas de feliz às vezes. Coisinha boba. O chefe diz, fulano, vem cá, entra na minha sala. Me dá uma ideia, me dá uma opinião aqui a respeito. Já tinha a solução pronta e o chefe nunca tinha chamado. Nunca, uma coisa tão boba, tão assim, ó, dá pra fazer aqui amanhã mesmo isso aqui, ó. E se sente valorizado, Você né? sente É um valorizado. ser humano. Pô, o cara me chamou, cara. Ele tava quando ele quis ouvir a minha opinião. E como é legal isso. Como é legal isso aí, é importante. E eu acho também, Cris, eu acho não, perguntando assim para acertar a contratação, eu tenho certeza, não é nem eu acho. Eu acredito assim, ó, de novo, né? Entrevistar com foco sempre na pessoa, procurar entender quem é a pessoa que eu estou contratando. Então a entrevista tem que ser assim. É verdade, não tem jeito, isso é o tudo, né? É foco no ser humano. E qual é o primeiro passo? Primeiro passo. Achei que tu ia querer saber como é que entrevista, assim. Como entrevista? Como entrevista com foco na pessoa. Como é que faz na entrevista? Tu não quer saber isso? Não quer que eu fale? Como é que entrevista? Então vamos lá. Eu vou dar uma palhinha aqui de uma técnica. E essa técnica, ela é fantástica. Campa, ela é milagrosa? Não, não é milagrosa, mas ela é muito boa para você identificar quem é a pessoa. Essa técnica é massa. É massa. Ó, presta atenção aí, porque isso aí vai salvar a tua vida quando tiver que entrevistar para entender a pessoa de verdade. Entender a pessoa de verdade. Para achar essas pessoas que o Campa tava falando que você acha que não existe ainda, de repente. Existe uma técnica que eu ensino que ela se chama intervista. Eu vou dar uma palhinha aqui, eu precisaria uma hora para ensinar ela, mas eu vou dar uma palhinha para você entender, ó. Intervista. Campa tá falando, tá errando o português, é entrevista. Entrevista é uma coisa. Esta técnica se chama intervista. Por quê? Porque é entrevistar olhando para o interior da pessoa. Intervista. Intervista, exatamente. Como que eu faço uma entrevista? Existem 3 tipos de perguntas que eu tenho que fazer, ó. Anota aí se você quiser entrevistar melhor a tuas pessoas aí. 3 tipos de pergunta. Factuais, causadoras e de valor. Factuais, causadoras e de valor. E de valor, exatamente. Vamos simplificar um pouquinho. Factuais é os fatos, né? Fatos. Quando saiu, quando entrou, o que fazia, o que não fazia. Isso são perguntas factuais. Sabia fazer, tinha que fazer isso, conseguia dar conta. Fatos. Fatos. A real da coisa. Onde que mora, qual é o bairro da cidade. Onde estudou, o que aprendeu, o que não aprendeu, o que fazia, o que não fazia. Fatos. O que o pai e a mãe trabalham, de repente, daquele funcionário ali? Tem filhos, não tem? São fatos, não é? Exatamente. Isso são as perguntas factuais. Agora nós temos as perguntas causadoras. O que são as perguntas causadoras? Por quê? Por quê? Porque saiu. Por que decidiu estudar isso? Aí eu começo a usar inteligência nas minhas perguntas. Por que você gostava disso? E aquilo lá que você tinha que fazer. O que se fazia lá? Não, eu chegava todo dia, eu ligava meu computador, eu via a lista de clientes, eu ligava. Que legal, cara. Fatos, né? Agora me fala disso tudo aí, o que você mais gostava? Gostava daquilo. Tá. E por que você gostava de fazer isso? Gostava de visitar os clientes, de repente. Não gostava tanto de ligar. Por que você gostava de visitar? Por que você não gostava de ir? Cara, por que você decidiu essa profissão? Qual a tua ideia quando você quis sair de lá? Por que você veio fazer uma entrevista comigo? O que te interessou na minha empresa? O que você viu aqui? O que te chamou a atenção? Perguntas causadoras. Aí a gente tem as perguntas de valores. Essas aqui são as mais lindas aqui se você faz elas no momento certo. Que as perguntas, você não vou fazer todas as factuais, todas as causadoras e todas de valor. Não é assim não. Você vai mesclando um pouco de fato, um pouco de causa e um pouco de valor. O que são os valores? Por exemplo, eu entender quem é a pessoa. Para eu entender quem é essa pessoa, mas espera aí, se você não tivesse optado por essa profissão, o que você pensaria em fazer? Tem aquela pergunta que é bem cretininha assim, né? Se você não estivesse fazendo entrevista aqui na minha empresa, que não existisse a minha empresa, quais outras empresas você gostaria de trabalhar que você vai levar teu currículo? Aí você fica sabendo. Ou então, qual seria a rotina dos teus sonhos, a profissão dos teus sonhos? Descreve para mim aí. Como é que seria uma empresa ideal para você fazer uma carreira e ficar por muito tempo? Você vai pegar muito com essa pergunta. E se você amanhã ou depois pisasse na bola e eu tivesse que chamar a tua atenção?
Como é que se imagina que deveria ser isso? Entendeu? Ah, Campa, mas ele vai me falar coisas que eu não vou ser assim. Ok, mas você vai pegar coisas e você vai ver se fecha com você. Ah, mas o cara quer que eu seja delicado, que eu chame ele na minha sala, que explique o porquê. E eu não sou assim, eu não estou falando que tem certo e que isso está certo e isso está errado. Eu estou só citando o fato, tá? O cara gosta de uma conversa mais amena e eu sou direto. Pô, não vai dar para contratar esse cara, nós vamos brigar. Não fecha comigo. Simples assim. Não, cara, você pode falar direto comigo. Se eu errei, você diga assim, ó, Campa, você errou. Ah, cara, eu sou assim, beleza. Beleza. Vai ser mais fácil lidar com aquela pessoa. Não vai estar tão melindrado a todo momento, né? Exatamente. Ou se o teu jeito é, eu não gosto de gritaria dentro da minha empresa, não gosto de briga, nem de falar alto, então eu gosto de respeito. Eu quero que fale da maneira adequada, que a gente marque uma reunião para conversar, tá tudo bem também. Tá tudo bem. Se a pessoa é gritona, se a pessoa é expansiva, isso, aquilo, de repente, cuida qual é a posição de trabalho que você vai colocar ela e se fecha para trabalhar com você. E a entrevista, Cris, ela vai além das perguntas, é deixar a pessoa à vontade, ali bem relaxada, que normalmente a pessoa chega tensa para uma entrevista. Então quebra essa tensão aí, vamos bater um papo. A lógica não é aquela entrevista formal de fala aí, o que você sabe fazer? Não, cara, vamos bater um papo, vamos conversar. É como se você estivesse num evento, por exemplo, conhecendo uma pessoa que você quer ter um relacionamento de amizade, trocar ideia, fazer um networking. Faz de conta que essa pessoa é alguém que de repente pode ficar um bom tempo com você. E é importante também, durante esse momento, que você estimule a pessoa a perguntar. Deixa ela perguntar, que tem empresário que se ofende. Mas o cara me perguntou como é que vai ser a rotina, se eu dou material, se eu dou uniforme. Cara, deixa ele perguntar. Quando ele pergunta, quando você deixa a pessoa perguntar, você tem uma oportunidade incrível de você saber o que é importante para ela. Se a pessoa só fica te perguntando, e quando é que eu vou tirar férias, e quando é que é minha folga, e como é que eu dou atestado? Cara, tá ruim? Agora, se ele pergunta assim, você falar um desafio, um desafio nessa profissão aqui é você bater essa meta, você entregar esse resultado. E a pessoa te perguntar, cara, gostei, agora fala pra mim, como é que você vai me preparar para esse desafio? Opa, é tudo que eu quero ouvir. Entende? Então, estimule a pessoa a perguntar. Tem muita gente que vai dizer, o que mais eu tenho que fazer aqui nessa empresa? Como é que é? Como é que é o ambiente de trabalho? Dá para almoçar aqui ou não dá? Quanto tempo eu tenho para ir para casa e voltar? Né? Então, tem muitas coisas ali que dá para entender o ser humaninho que está ali do outro lado e você vai aliviar ele também. Quando ele vier aliviado, ele vier tranquilo para trabalhar, ele vai render muito mais. Mais leve, exatamente. Vai ser leve. Então, dá uma água, dá um cafezinho para a pessoa, dá uma amenizada, fazer um quebra-gelo. Sabe que a gente faz um quebra-gelo quando a gente vai fazer uma venda com um cliente? A mesma coisa é com uma pessoa nova para trabalhar na empresa. Porque querendo ou não querendo, você está vendendo a tua empresa para ele, vendendo as tuas ideias para ele. Isso aí. E ele está fazendo a mesma coisa para você. Então, quando o negócio não fecha entre um e o outro, não dá match. Não funciona, não vai dar casamento aí nesse relacionamento. Então fica na paquera, por isso que tem que fazer aquela coisa de contratar, como é que é? Contrata devagar e demita rápido. Por quê? Invista na contratação, invista tempo na seleção, no recrutamento, na entrevista, na investigação da pessoa. E aí sim, coloca para dentro da empresa, se vê que não vai, não fica insistindo não. E tem gente que fica postergando. Custa mais barato do que depois deixar 3, 4, 6 meses. Tem gente que fica postergando, Cris, fica postergando. Não gostei do cara, não fecha, mas vou esperar. Agora é ruim de eu contratar outro. Não dá. Aí quando vê, passou o período da experiência, tem que pagar um monte de Contrata direito, devagar um e demita rápido. Esse é o certo. É isso aí. Nossa, isso é um negócio que é fundamental, né, Campa? É. E resolve só contratar desse jeito? Só contratar? Só contratar. Só contratar é o começo, né? É o começo. Tem o depois de contratar. O que tem que acontecer depois de contratar? Passa o bastão, né, da responsabilidade. Por que eu estou contratando? O que eu espero de você? Como que eu vou medir se está bom ou se está ruim, né? São os resultados. Toda contratação tem que ter isso claro. O que eu espero da pessoa? O que ela tem que me entregar? Em qual prazo? Em quanto tempo? Como? Como que tem que ser isso? Então passa esse bastão, treina, né? Treina essa pessoa e dá os recursos que precisa. E agora sim, qual é um pequeno passo para os empresários que estão aqui com a gente hoje fazerem agora para aliviar essa questão de contratação, aliviar o coraçãozinho? Eu vou falar assim de um pequeno passo, mas que na verdade é um passo importantíssimo, tá? A contratação, como tudo na empresa, é algo que tem que ser feito de forma profissional, tá?
Empresa não aceita amadorismo, gente. Ah, mas eu vou fazer de modo empírico. Não dá, é profissional. Entrevistar é profissional, selecionar é profissional, recrutar é profissional, tudo é profissional, tem que ser profissional. Senão dá incêndio. Quando as coisas não são feitas do jeito certo, gera incêndio. Então, um pequeno passo, muito simples assim, ó. Pensa no que eu te falei, 3 tipos de perguntas. 3 tipos de perguntas. Factuais, causadoras e de valores. Já na próxima entrevista, aplica essas perguntas, escreve as perguntas lá. Monta o teu roteirinho de perguntas para você aplicar nas pessoas. E não precisa nem ser em contratação, tá? Pode ser até nas pessoas que você tem. Começa a separar as pessoas que fecham com você. Aplica a entrevista de modo informal, não é senta aqui e vamos conversar. Não, vai batendo um papinho de modo informal, aplica os 3 níveis de perguntas aí que você vai pegar muita coisa. Eu acho que esse pequeno passo, Cris, já faz toda a diferença. Com certeza, eu acho que faz mesmo. É. Pelo simples fato de se interessar pela pessoa e conversar com ela, fazer essas perguntas, você vai ver, diz, nossa, o chefe me viu. É. Eu sou, de certa forma, importante claro, para a empresa. Claro. Veio aqui conversar comigo. Exatamente. Vai vendo. De vez em quando é uma coisa mais simples e você complica a história lá no meio do caminho, né? É isso aí, Cris. É isso aí. Maravilha. Pessoal, foi uma alegria enorme estar com vocês aqui. Meu forte abraço, nosso forte abraço e o desejo que você viva positivamente. Tchau, tchau. Tchau.